está por trás, né, dessa condição de gostar de homens maus? Por que algumas mulheres preferem homens maus? Eu tenho pensado muito sobre isso. Por que não é que essas mulheres preferem o anti-herói? Existe o herói. Por que elas trocam o herói pelo anti-herói? Por que essas mulheres preferem o mal? Tem todo um estudo da patologia, das patologias mentais femininas, tem a condição natural feminina que precisa ser dominada, e a gente já sabe disso. Existe a natureza da mulher, que o homem tem de se focar nisso e entender que isso existe além da natureza, existem os transtornos dentro dessa natureza. A gente sabe que existe a hibristofilia, mas a gente vai tratar de outra coisa aqui nesse vídeo. Então, são condições que a gente precisa analisar e a gente precisa ver mais profundamente por que elas preferem o anti-herói, o vilão, e não preferem o herói. Então, já fica comigo aqui nesse vídeo, já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar que essa mensagem chegue cada vez mais longe, em cada vez mais pessoas, e também que você seja avisado todas as vezes que a gente produzir um conteúdo novo. Eu quero tentar entrar e mergulhar nessa ideia e quero que você consiga entender direitinho. Veja aqui comigo, né? O herói, ele é imperfeito. É a imperfeição, na verdade, que cria o herói. O herói, nem todo herói é um ser de outro planeta. A maioria dos heróis, ele é daqui mesmo, do nosso planeta. Então, ele não é uma entidade espiritual. Geralmente, os heróis, eles não são espíritos ali, né, que vem e vai fazendo. Então, eles têm uma corporação, um corpo, eles são incorporados. Então, não são uma entidade espiritual. E mesmo assim, sendo daqui, desse planeta, são pessoas que adquiriram habilidades especiais. Os heróis também não são infalíveis, eles têm um ponto fraco, eles podem morrer, mas isso não impede deles serem ousados, corajosos, deles usarem a sua inteligência, de buscarem pensar, de usar, calcular, de premeditar, de criar estratégias de ação, de repetir, de fazer e refazer, de ter muita permanência e também ter persistência atreladas à força. Então, veja, o herói é um ser que sofre, cansa, que desiste, que erra, que volta, que faz, que refaz. Por quê? Porque a maioria deles são seres humanos, eles são inspirados em características humanas. Todas as características do herói, elas são também características que foram tiradas do próprio homem. Só tem um super-herói que foi inspirado, e esse é o mais, né, que veio de outro planeta, que é o Superman, que ele foi criado para idealizar a imagem de Deus. Mas depois, o autor do Superman colocou nele a Kryptonita para mostrar o lado de fraqueza desse ser, para ele não se igualar mesmo a Deus e não ficar ali tendo uma posição de Deus. Não era isso que o escritor inicialmente quis criar. Mas quando ele viu que o Superman estava muito perfeito, falou, não, o herói, ele não pode ter essa condição de ser invencível, mas ele tem de superar o medo de ser vencível. E foi aí quando ele colocou, né, ele trouxe a Kryptonita aí para a vida do Superman. As fragilidades do herói, as dificuldades desse herói, não destroem a sua essência, mas potencializam a força da sua essência. Não há também no super-herói, e é aqui onde a gente se aproxima do porquê que a mulher se afasta do super-herói e vai correr na direção de querer o anti-herói. Porque o herói, ele não tem supervantagens, ele não escolhe supervantagens para ele. O herói, ele vive para servir uma condição que a mulher não quer, que é a condição de submissão,
que é justamente também a condição que dá mais proteção, porque o homem é submisso. Veja, quando a Bíblia fala de submissão, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do homem. Então, Cristo está submisso, ou o homem está submisso a Cristo. Veja, o homem tem uma submissão. Cristo está submisso a quem? A Deus. Então, também há uma submissão. Cristo também foi submisso. Então, existe uma hierarquia de dominância espiritual, que quando você está debaixo dela, você não está em estado de opressão. Essa fala é a da serpente. A hierarquia espiritual coloca as pessoas debaixo de um estado de proteção. Quando Deus é o cabeça de Cristo, Cristo está sob a proteção de Deus. Quando Cristo é o cabeça do homem, o homem está sob a proteção, o cuidado, o amparo de Cristo. A mulher, o homem é o cabeça dela, ela está sob a proteção e o amparo do homem. Então, quando ela está debaixo do amparo do homem, então ela já tem o amparo do homem, ela já tem o amparo de Cristo, o amparo do Espírito Santo, o amparo de Deus. Veja quantas camadas de proteção a submissão vai trazendo. E aí os filhos são submissos a quem? A mãe. Os filhos são submissos à mãe. E aí o que acontece com os filhos? Eles vão receber a proteção da mãe, que recebe a proteção do homem, que recebe a proteção de Cristo, que recebe do Espírito Santo, que recebe de Deus. Olha os filhos como são guardados e colocados embaixo de super proteção. Por quê? Porque os filhos são a herança do Senhor, são o futuro. Então pensa a condição, eles são o presente agora para se manifestar no futuro. Então o herói, ele não tem super vantagem, ele tem uma condição de servir todos os outros. O lugar do homem nunca foi o lugar que a serpente mostrou para a sociedade, que o diabo mostrou para a sociedade, que o diabo colocou na cabeça das mulheres, que as mulheres acreditam que estão em desvantagem quando elas estão debaixo de submissão. Porque submissão é estar no lugar de servir, é estar no lugar de não ter super vantagens. Então, o super-herói, ele não escolhe super vantagens. Ele não adquire nada que seja ilícito. Ele é um honesto. Você não precisa ser um perdido para alcançar o bem e alguém gostar de você e querer você. Você tem de ser o que você nasceu para ser. E você não nasceu para ser um perdido, uma pessoa que adquire vantagens ilícitas, que tira vantagem da posição que você está, porque é isso que a mulher tem feito. E é assim que ela tem destruído a sociedade. Nós, seres humanos, nunca vamos ser um ser perfeito, mas a gente não precisa ser um ser perdido e um ser corrompido para atrair a atenção da mulher. Se a mulher gosta do que não presta, é problema dela. Depois ela vai prestar conta para Deus, não vai poder culpar o homem nem ninguém, não. Ela vai estar diante de Deus e ela vai prestar conta para Deus. Fortaleça-se em Deus, busque em Deus poder e Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus vai te dar tudo o que precisa ser completado na sua vida. E esse é o motivo de muitas mulheres preferirem os piores homens. Por quê? Porque as mulheres querem tirar proveito. As mulheres não sabem servir. As mulheres querem ter super vantagens. Elas têm uma conduta interior distorcida, levada para o mal, para o lado criminoso, sabe? Aquele lado do que quer viver às custas, aquele lado que não é grato, que reclama sempre, que não tem compaixão, o lado que se filia junto com a preguiça, que se vicia nessas condições de tudo que é entorpecimento, que vive buscando justificativas, que depois vai ficar com o emocional abalado, ou cheio de ira, de ódio, de raiva, de mágoas, todo tipo de sentimentos baixos, naquela constante insatisfação, naquela pessoa que odeia a felicidade do outro, odeia a superação do outro. Por quê? Porque vive imersa, está afogada num egoísmo compulsivo. No fundo, as mulheres gostam
aí preferem os homens maus, preferem o anti-herói, porque elas têm muitas semelhanças com tudo o que é ruim, com tudo o que não presta, e precisa ser melhorado isso. Jesus veio para transformar essa natureza medonha, perversa, tenebrosa, vergonhosa, que nós precisamos tirar de nós para sermos curadas, limpas e purificadas. Olha, deixa aí o seu comentário. O que você acha aí do que as mulheres preferem os homens maus? Concorda aí que a conduta de gostar do homem mau é porque, no fundo, a mulher tem muita similaridade, tem muita semelhança, muita coisa em comum com tudo o que não presta. E a mulher, muitas, não todas, né? Não estou generalizando, precisam entender essa direção para poder melhorar os seus caminhos. Não sai daqui também sem deixar o seu comentário e nem sem conhecer o material riquíssimo, poderoso. Gente, a gente gastou tempo, foi difícil, muita pesquisa para produzir um material que não tem igual. Eu já li vários livros, muitos mesmo, são 14 anos, já vai para 15, lendo e pesquisando, e não tinha material nesse nível que eu produzi para mostrar dentro de você, na sua carne, no seu psique. Se você não quer Deus, se você é um ateu e lê o meu material, você vai entender o poder que tem na sua carne e na sua mente, e está aí em você. E se você é um cristão, você vai ler e você vai ver, essa carne tem um potencial gigantesco, poderoso. A carne masculina é extremamente poderosa, porque ela foi criada com a missão de governar, de liderar sobre o visível e o invisível nesse planeta. Mas, além disso, existe o lado espiritual. Aí, esse lado vai unir toda essa força que está aqui em você ao mundo espiritual e vai te levar para uma dimensão superior. É um material extraordinário. Eu só queria ver todos esses livros e o material que está no Seja Membro, sendo usado dentro das igrejas cristãs evangélicas para levantar os homens, para mostrar o lugar dos homens, o valor dos homens, o que o homem tem de fazer, qual o papel, qual a função do homem e qual o papel e a função da mulher, para cada um ficar no seu lugar sem reclamar, porque não tem de reclamar da Bíblia. E não tem de dizer que a Bíblia está errada. E não tem de dizer que Deus errou. E não tem de dizer que não é bem assim. É bem assim. Está na Bíblia e a Bíblia está se cumprindo. As palavras da Bíblia, as profecias, são mais reais hoje, no nosso tempo, do que propriamente quando os profetas profetizaram. Então, não vem dizer que não é bem assim, porque é literalmente assim e muito mais assim do que o que a gente pode imaginar. Vai lá, vê esse material, leva para dentro da tua igreja, promove despertamento masculino e crescimento masculino. Seja uma bênção onde você foi plantado. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e te abençoe grandemente. Deus te abençoe.